Pra tudo agora, porque essa quinta-feira virou um verdadeiro caos no Corinthians. A derrota para o Bahia não foi só um tropeço, ela escancarou problemas antigos, abriu feridas que a torcida conhece muito bem e colocou o clube em uma encruzilhada perigosa. Ou o Timão reage agora, ou a temporada pode sair completamente do controle. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso fortalece demais o nosso trabalho e faz com que esse vídeo chegue a ainda mais torcedores do Corinthians. Fica até o final, porque a última notícia envolve até 6 reforços e pode mudar tudo. O Corinthians começou o Campeonato Brasileiro de 2026 da pior maneira possível. Jogando como mandante com a Neoquímica Arena lotada, empurrado pela Fiel e com praticamente força máxima, o Timão saiu na frente, mas sofreu uma virada dolorosa ainda no primeiro tempo e perdeu para o Bahia por 2-1, e o que mais incomoda não é só o resultado, é o roteiro. Um roteiro que o torcedor já viu antes e que causa aquela sensação amarga de déjà vu. Dorival Júnior mandou a campo um time muito próximo do ideal. Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, Carrillo, Gabriel Paulista, Ranielli. Era um Corinthians pensado para controlar o jogo, impor ritmo e começar o Brasileirão com autoridade, e por alguns minutos parecia que daria certo. O Corinthians começou melhor, pressionando, trocando passes e chegando com perigo. Aos 12 minutos, depois de uma bela troca de passes, Breno Bidon infiltrou e finalizou rasteiro para abrir o placar. O estádio explodiu, o cenário era favorável. O jogo parecia sob controle, mas aí veio o erro que muda partidas. O Corinthians teve chances claras para ampliar. Poderia ter feito 2-0, talvez até 3-0, mas não matou o jogo. E em Campeonato Brasileiro, quem não mata, paga, sempre. O Bahia foi crescendo, equilibrando as ações, e aos 31 minutos, Jean Lucas acertou uma finalização precisa, superando Hugo Souza e empatando o jogo. O impacto emocional foi imediato, o Corinthians sentiu. E o golpe mais duro ainda estava por vir. Já perto do intervalo, Ademir ganhou de Gustavo Henrique em um contra-ataque, saiu cara a cara com Hugo Souza. O goleiro até fez a primeira defesa, mas deixou a bola escapar e cometeu o pênalti. William José converteu, virada do Bahia. O Corinthians desceu para o vestiário sob vaias, incredulidade e aquela sensação pesada de que algo estava muito errado. Na próxima parte eu vou te mostrar por que o segundo tempo foi ainda mais preocupante, o que Dorival fez ou deixou de fazer, e por que essa derrota liga um alerta gigantesco para o resto da temporada. Se o primeiro tempo terminou com um clima pesado, o segundo tempo foi ainda mais angustiante para o torcedor do Corinthians. Porque mesmo em desvantagem, a resposta que se esperava simplesmente não veio do jeito que precisava. Dorival Júnior optou por voltar do intervalo com o mesmo time. A leitura era clara, confiar no volume criado, manter o plano e tentar empatar rapidamente. Mas o que se viu em campo foi um Corinthians nervoso, previsível e com dificuldades para transformar posse de bola em chances reais. O time até teve a bola, mas faltava clareza, faltava agressividade no último passe, faltava aquela sensação de perigo constante que um time que está perdendo precisa impor. O Bahia, por outro lado, jogava com inteligência, fechando espaços e esperando o erro. As mudanças demoraram a acontecer. Memphis Depay só saiu aos 17 minutos do segundo tempo, junto com Carrillo e Garro. Entraram Vitinho, Matheus Pereira e André. A ideia era renovar fôlego e mudar o ritmo, mas o efeito prático foi limitado. Depois, Dorival ainda lançou Guinegão e Pedro Raul, mas o Corinthians já parecia desconectado. As jogadas eram forçadas, os cruzamentos previsíveis e a ansiedade tomava conta, e nem mesmo quando o Bahia ficou com um jogador a menos, após a expulsão de Michel Araújo aos 41 minutos, o Timão conseguiu reagir. Com superioridade numérica, o time não criou uma chance clara sequer. Faltou organização. Sobrou nervosismo. Esse é o ponto que mais preocupa. Não foi apenas uma derrota. Foi uma derrota com sinais claros de repetição de erros. Volume sem efetividade. Posse sem agressividade, dependência excessiva de jogadas individuais. Após o jogo, Ranielli foi muito lúcido ao resumir o sentimento. Disse que o Corinthians teve o jogo nas mãos, que poderia ter feito 2-0 ou até 3-0, mas não fez. E foi direto ao ponto ao afirmar que o Campeonato Brasileiro não perdoa esse tipo de erro, e ele está certo. O problema é que essa derrota não acontece isolada, ela se encaixa em um contexto preocupante.
Em 2026, o Corinthians já enfrentou 4 equipes da Série A, empatou com Santos e São Paulo, foi goleado pelo Red Bull Bragantino por 3-0 e agora perdeu para o Bahia. São 4 jogos, nenhuma vitória. Para um clube do tamanho do Corinthians, isso acende o sinal de alerta imediatamente. Na próxima parte, vamos falar da coletiva de Dorival Júnior, da sinceridade do treinador ao admitir que o roteiro é conhecido, da questão da pré-temporada reduzida e do ponto mais explosivo de todos, a confirmação de que o Corinthians precisa contratar até 6 reforços. Na coletiva após o jogo, Dorival Júnior foi talvez o mais sincero desde que assumiu o Corinthians. Nada de discurso vazio ou frases prontas. Ele olhou para o cenário e disse exatamente o que o torcedor estava sentindo. O enredo é conhecido, Dorival afirmou que o time cria, tem volume, troca passes, chega ao ataque, mas não consegue matar os jogos. Segundo ele, erros pontuais acabam custando caro e tirando a chance de campanhas melhores. E o mais preocupante é que esse roteiro é praticamente o mesmo visto em diversos jogos do ano passado. Essa declaração pesa porque mostra que o problema não é novo, ele atravessou temporadas, treinadores e elencos, e agora aparece logo na estreia do Brasileirão. O treinador também trouxe um ponto que ajuda a explicar parte do contexto, mas não serve como desculpa definitiva. A pré-temporada reduzida. Por conta da final da Copa do Brasil em dezembro de 2025, o Corinthians teve cerca de 15 dias a menos de preparação em relação a vários rivais. Isso obrigou a comissão técnica a fazer rodízio, preservar jogadores e tomar decisões mais físicas do que táticas em alguns momentos. Dorival deixou claro que muitas mudanças não foram por opção técnica, mas por necessidade física. Mesmo assim, ele foi enfático ao dizer que uma derrota não muda o planejamento. O processo continua, o trabalho segue, mas ao mesmo tempo, ele admitiu algo que mexe diretamente com a torcida. O Corinthians precisa contratar. Dorival confirmou publicamente que o ideal seria trazer de 5 a 6 reforços ainda nesta janela. Segundo ele, o elenco não tem hoje peças de reposição no mesmo nível em todas as posições, o que dificulta manter competitividade em um calendário tão pesado. E aí vem a frase que viralizou. Dorival disse que o Corinthians tentou jogadores grandes, nomes de peso como Gerson e Malcom, mas reconheceu a realidade financeira do clube. A prateleira do Corinthians, neste momento, não é essa. Essa fala é dura, mas honesta. Ela mostra que o treinador entende o tamanho do clube, mas também entende o limite financeiro. Não adianta sonhar com contratações fora da realidade. O caminho precisa ser mais inteligente, mais cirúrgico. Isso explica por que o Corinthians entra em uma semana tão decisiva. De um lado, uma derrota que escancara problemas. Do outro, uma final de Supercopa contra o Flamengo que pode mudar completamente o clima no clube. No domingo, em Brasília, o Timão enfrenta outro gigante que também vem pressionado, um título em jogo, uma chance real de resposta imediata. Enquanto isso, uma nova bomba começa a circular nos bastidores: Yuri Alberto. Na próxima e última parte, vamos falar do valor estipulado pelo Corinthians, do interesse europeu, da divisão dos direitos econômicos e por que essa possível venda pode ser a chave para o clube se reforçar ou um risco enorme para a temporada. E no meio de todo esse turbilhão surge a bomba que pode mudar completamente o rumo do Corinthians em 2026, Yuri Alberto. O clube já deixou claro quanto quer para negociar o atacante e a informação caiu como um raio nos bastidores. O Corinthians aceita vender 40% dos direitos econômicos de Yuri Alberto por no mínimo 20 milhões de euros. Isso representa cerca de 124 milhões de reais e esse valor não é jogado ao acaso. Ele reflete a importância do jogador para o elenco e a necessidade urgente de fazer caixa sem desmontar o time. A negociação, porém, é extremamente complexa. O Corinthians detém 40% dos direitos, Yuri Alberto tem 10%, o Zenit é dono dos outros 50%, ou seja, qualquer clube interessado precisa alinhar com todas as partes envolvidas. Nos bastidores, o Fenerbahçe aparece como o principal interessado neste momento. O clube turco não conseguiu fechar com Sorloth. Pode vender En-Nesyri e vê em Yuri Alberto uma opção viável para reforçar o ataque. No passado recente, o Corinthians já recusou propostas da Lazio e recebeu sondagens da Roma. Agora, o interesse volta a ganhar força. Internamente, a mensagem é clara: Yuri Alberto só sai se os valores forem considerados irrecusáveis. Não haverá venda por desespero, não haverá liquidação de elenco.
O clube sabe que perder o camisa 9 em meio a uma temporada longa é um risco esportivo enorme. Ao mesmo tempo, essa possível venda pode ser a chave para resolver outro problema: reforços. Com esse dinheiro, o Corinthians teria margem para atender o pedido de Dorival Júnior e buscar de 5 a 6 contratações, reforçando setores carentes e dando mais profundidade ao elenco. É um dilema clássico: vender para equilibrar as contas e fortalecer o grupo, ou segurar o principal atacante e correr o risco de repetir erros do passado por falta de opções. Tudo isso acontece às vésperas de uma final contra o Flamengo, um jogo que pode mudar completamente o clima. Uma vitória vale título, moral, confiança e alívio. Uma derrota pode aprofundar a crise e aumentar ainda mais a pressão. O Corinthians vive um momento de decisões. Nada é simples, nada é isolado. Tudo está conectado. Resultado em campo, mercado da bola, planejamento financeiro e resposta emocional do elenco. A grande pergunta permanece: esse Corinthians está pronto para competir em alto nível ou vai repetir os mesmos erros que tanto frustraram a torcida nos últimos anos? Agora eu quero saber de você, fiel. Essa derrota foi só um tropeço normal de início de campeonato ou já é motivo de preocupação real? Dorival Júnior é o nome certo para conduzir esse processo? E sobre Yuri Alberto, você venderia por esse valor ou seguraria a qualquer custo? Deixa sua opinião nos comentários, fortalece com o like e se inscreve no canal porque esse debate está só começando. Até o próximo vídeo. Fiel!